Oi, crianças! Hoje eu vou contar para vocês mais uma história que está na Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres. Ele curou muitas pessoas, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. E todos esses milagres impressionavam muitas pessoas, e muitas delas seguiam Jesus e os discípulos por onde eles iam. E às vezes era difícil Jesus e os discípulos ficarem um tempo sozinhos. E um dia Jesus pediu para os discípulos irem na frente, entrarem no barco e irem na frente enquanto ele despedia a multidão. Depois de conseguir despedir todo mundo, Jesus subiu no monte para orar, para ter um tempo sozinho com Deus. E quando chegou a noite, os discípulos já estavam no barco bem longe. Começou um vento muito forte e as ondas se agitaram, começaram a balançar muito o barco. E Jesus decidiu ir encontrar os discípulos, mas ele não foi em outro barco. Ele foi andando sobre as águas. E quando os discípulos viram um homem em cima da água, sem afundar, eles ficaram muito assustados e pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." E Pedro, que era um dos discípulos, ainda duvidando, pediu para Jesus ordenar que ele fosse até ele, encontrasse ele também andando sobre as águas. E Jesus disse para ele vir. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água também para encontrar Jesus. Mas ele teve muito medo, ele começou a sentir muito medo, começou a afundar e pediu socorro para Jesus. E Jesus estendeu a mão para ele e segurou a mão dele e perguntou por que ele estava duvidando. Quando Pedro e Jesus subiram de volta no barco, todos os discípulos adoraram Jesus e disseram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia, e não porque realmente entendiam que ele era Filho de Deus e que ele é o nosso Salvador. Mas na Bíblia está escrito em 2 Coríntios 5, 7, que vivemos pela fé e não pelas coisas que vemos. E essa fé vem quando lemos a palavra de Deus e ouvimos mais sobre ela. E nós podemos fazer isso porque temos a palavra de Deus que está na Bíblia. Deus abençoe vocês, um beijo.